Em recente ranking da educação divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil ocupa a 60ª posição entre 76 países listados. Outro relatório divulgado pelo IBGE mostra que 730 mil crianças entre 7 e 14 anos estão fora da escola. De acordo com a pesquisa feita pela Unesco em 2014, o Brasil possui a 8ª maior população de adultos analfabetos. Isso dá aproximadamente 14 milhões de adultos brasileiros que não sabem ler e escrever. Com base nesses dados, várias perguntas ficam no ar. Como é que está acontecendo a educação no Brasil agora? Será que falta investimento dos órgãos competentes? Como os problemas vividos dentro da sala de aula por professores e alunos refletem diretamente na qualidade do ensino? Quais são os desafios que o educador tem que enfrentar para promover a educação de qualidade? E para debater essa, entre outras tantas questões sobre educação no Brasil, está comigo a professora titular de Políticas Públicas em Educação da UFMG, a professora Dalila Andrade Oliveira. Então, não saia daí, pois o Mente Aberta já está no ar. A nossa equipe do Mente Aberta espera o seu contato e você já conhece os nossos canais de interatividade. Você pode mandar um e-mail para menteaberta@redesuper.com.br ou enviar um Twitter para @pgmmenteaberta. Mande a sua pergunta, a sua sugestão de pauta. Estamos abertos e desejosos de interagir contigo, ok? E tenho certeza que você vai aprender muito com o programa de hoje. Estou aqui, tenho o privilégio de receber a professora Dalila, que é professora da UFMG. Professora Dalila, seja muito bem-vinda ao Mente Aberta. Obrigada, Cássio. É uma honra tê-la aqui com a gente, viu? Obrigada. E trabalhar a educação no Brasil é algo interessante, né? A senhora que é professora de uma das maiores universidades do Brasil, que é a UFMG, e trabalha numa faculdade que é uma faculdade tão conceituada, né, que é a Faculdade de Educação, com certeza, quando ouve esses dados, também fica preocupada, né? É um número alto de analfabetos no Brasil, não é isso? Nos últimos anos, a gente corrigiu muito esse déficit que nós temos em relação a outros países, como você mesmo relatou aí, de acordo com o relatório da OCDE, mas é algo que foi acumulado ao longo de 500 anos de história. Na realidade, o Brasil é um dos países do mundo que tem uma das mais baixas taxas de escolaridade, como você mesmo demonstrou. São muitos adultos analfabetos no Brasil. Isso é uma herança histórica que as gerações mais recentes já vêm corrigindo. De alguma maneira, até a minha geração, era muito comum que os nossos pais fossem analfabetos. Isso. Hoje já é muito difícil. Na geração dos nossos filhos, os pais já têm algum grau de escolaridade. Então, não é um dado bom, mas, digamos, do ponto de vista histórico, nós temos muito mais a comemorar hoje, quando a gente vê esse dado, do que lamentar. Porque se a gente for observar essas taxas de escolaridade no Brasil, elas vêm melhorando. As políticas públicas, então, Dalila, vou chamar de Dalila, tá? Claro. Dalila, essas políticas públicas, sejam estaduais, municipais ou federais, na área de educação, elas têm promovido efetivamente uma inserção dessa criança, desse jovem, desse adulto na escola? Porque você trabalha com essa disciplina, né? Ou com essa área, políticas públicas. Porque quem olha do lado de lá pensa o seguinte: o governo não investe em educação. É um discurso recorrente. De fato, os governos, nesses 3 níveis que eu mencionei, não investem em educação ou tem melhorado? Olha, tem melhorado muito. De fato, como eu falei, nós temos uma herança histórica complicada, mas nós temos que lembrar que nós tivemos, no último ano, um avanço significativo com a aprovação da Lei 13.005 de 2014, que é a lei que institui o Plano Nacional de Educação. Nesta lei, a meta 20 dela prevê a aplicação de 10% do PIB, isso é um percentual mais elevado que a maioria dos países do mundo, inclusive dos países da OCDE, né? A meta prevê que até o final desse plano, que é um plano de 10 anos, 10% do PIB deve ser aplicado em educação. Hoje nós temos algo um pouco mais de 6% do PIB aplicado em educação. O que acontece é que o que a gente tem para corrigir no Brasil, que é um país de desigualdades imensas... Uma herança
terrível. É muito grande. Então, assim, quando a gente analisa indicadores de educação, nós não podemos analisá-los separadamente. Pontualmente, né? Eles têm de ser analisados com os indicadores sociais. Nos últimos 10 anos, o Brasil tirou 20 milhões de pessoas debaixo da linha da pobreza. Essas pessoas, obviamente, se elas estavam numa condição de extrema pobreza, elas não tinham acesso à educação ou se tinham um acesso muito precário. É agora que essas pessoas começam a ter um acesso um pouco melhor, um pouco mais qualificado à escola. Então, nós tivemos no Brasil, assim, respondendo de forma muito sintética, nos últimos 10 anos, políticas públicas que fizeram uma enorme diferença em termos da melhoria dos indicadores sociais, como em termos da melhoria dos indicadores educacionais. Agora, nós temos de zelar por isso, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado, em que cortes na educação foram efetuados, né? E essas políticas públicas, e isso, Dalila, me preocupa, porque você está mencionando algo importante. Na transição de 2014 para 2015, a gente tem falado muito na área econômica, a questão, dizem que foi um estelionato eleitoral da presidente Dilma e coisas do tipo, mas quando a gente pensa, por exemplo, e constata, na área da educação, a gente vê, por exemplo, o FIES, o ProUni, que são programas que permitem um acesso melhor de jovens e adultos ao ensino superior. Ou quando a gente olha para São Paulo, por exemplo, e aí o governo do estado, não estou falando então do governo federal, que escolas públicas paulistas foram fechadas. A gente tem que se preocupar com isso, claro, né? Porque se a gente caminhou bem até 2014, parece que está vendo um retrocesso. O momento eu acho bastante preocupante. Você citou o ProUni e o FIES. O ProUni, sobretudo, foi um programa na realidade, que tem promovido uma inserção na educação superior jamais vista na história do país. São inúmeras famílias que pela primeira vez tiveram um membro né, um membro da sua família na educação superior. Infelizmente, é uma bolsa pública, com recursos públicos, para a instituição privada. Digamos, esse é o lado ruim da coisa. Mas, até que a gente possa, isso falando de forma muito positiva, de quem acredita muito, né, num projeto melhor, até que a gente possa acolher toda essa população dentro das nossas universidades públicas, esse é um caminho interessante. O ProUni, ele distribuiu mais de 1 milhão de bolsas de estudo para pessoas carentes, pessoas que necessitam de um apoio para poder estudar, e tenho certeza que isso vai fazer uma diferença no Brasil, claro, no Brasil muito recentemente. No curto, médio prazo. No futuro do país. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê medidas como esta. Em São Paulo, algumas escolas vão fechar sob a alegação de uma reorganização do ensino, mas nós sabemos que hoje há uma pressão de alguns estados, e isso é uma característica de um país federativo. Também é muito importante, quando a gente está falando de educação, saber separar aquilo que é da competência do município, o que é da competência do estado, o que é da competência do governo federal. Nós ampliamos muito o financiamento em educação no Brasil, sobretudo o repasse que é feito pelo Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, né? Mas como esse repasse é feito para os estados e para os municípios, também há uma certa, digamos, tentativa de estratégia de alguns municípios e estados de diminuir a sua folha de pagamento, de diminuir as suas despesas para poder aplicar esses recursos de outra maneira. Então, é algo que, no momento, nós precisamos prestar atenção. Tem muita coisa acontecendo, exatamente. Tem muita coisa boa na lei, essa lei que eu mencionei mesmo, mas sem a participação ativa da sociedade fica muito difícil garantir que isso se torne uma realidade. Dalila, você comentou sobre a questão da nossa herança, da nossa história, né? E eu sei que você, a sua formação em ciências sociais, né? E depois acabou fazendo o seu doutorado na área de educação. Então você tem um conhecimento histórico muito grande. Então essa herança que nós temos no Brasil, de uma precariedade na educação, ela tem, obviamente, um impacto hoje. Por mais que se invista, o tempo de melhoria é um pouco mais lento do que, por exemplo, em países. E eu queria que você comentasse, porque eu tenho ouvido muito falar-se da Finlândia, da Coreia, que tem altos níveis de desenvolvimento educacional, de que o professor na Finlândia, o professor na Coreia é valorizado. Então, é uma comparação que não procede, se eu estou entendendo, por causa da história, claro, é isso? Exatamente. E a gente não precisa nem ir tão longe. Nós podemos comparar com a Argentina, que está aqui do nosso lado.
A Argentina, em 1947, ela universalizou o que seria para nós o primeiro segmento do ensino fundamental, o ensino primário deles, em 1947. O Brasil só conseguiu universalizar o primeiro segmento do ensino fundamental em 1997. Universalizar seria? Ter vaga para todos. Você ter a população que é demandante daquela serviço, daquela etapa de ensino, daquele segmento, e vagas correspondentes em escolas públicas. Mas hoje o Brasil, a gente pode dizer que nós temos essa universalização? Do ensino fundamental nós temos, sobretudo o primeiro segmento nós temos a universalização. Isso não quer dizer que todos os meninos estejam na escola. Sim. Nós temos evasão, nós temos repetência, nós temos áreas que são mais difíceis. Áreas geográficas, você diz? Áreas geográficas e, digamos, hoje, outras formas que nós temos de planejar a educação, sobretudo os territórios, né? Esses ditos territórios vulneráveis, por exemplo, áreas mais violentas, onde por outras razões, mais pobres, onde por outras razões as crianças e os jovens deixam a escola, sobretudo a partir de uma determinada idade. Por isso, é muito importante programas como o Mais Educação. O Mais Educação, que é uma política recente também, com todos os problemas que a gente ainda possa ter por um programa que não tem o financiamento necessário para que, de fato, ele possa fazer uma grande diferença, eu diria que ele já faz muita diferença. É um programa que mantém as crianças o dia todo na escola. Ah, tá. Como escola integral? É escola de tempo integral. O programa do governo federal é o Mais Educação, que repassa para as escolas dos estados e dos municípios. E cada estado e cada município pode ter o seu programa e pode nomeá-lo de outra forma. Esses programas, eles têm feito muita diferença, sobretudo porque o Brasil tem também uma jornada escolar muito curta. Então, se a gente quiser melhorar os nossos indicadores, quiser melhorar o desempenho dos nossos alunos, nós precisamos pensar numa concepção de educação mais ampla, de dar a esse menino, essa menina, aquilo que ele não tem em casa, de alguma maneira a gente poder remediar na escola, até que isso seja possível ser feito lá Dali na vamos precisar casa. de uns 10 programas aqui, eu estou com tanta pergunta para te fazer. E depois eu quero que você volte na questão da Argentina, da comparação, porque você falou que universalizou em 1940, o Brasil... 47. Exato. E nós 50 anos depois. 50 anos depois. Mas você está falando da questão da integralização, que o próprio governo agora repassa verbas para que os municípios, por exemplo, possam ter oferecer escolas de tempo integral. Agora, eu lembro que há alguns anos, em Belo Horizonte, nós tivemos... Foi até o Miguel Arroio que propôs aquela questão da escola plural. Foi. E foi muito criticado por várias pessoas. A escola plural não dá certo, é uma bagunça. E hoje, na Prefeitura de Belo Horizonte, nós temos a escola integrada. Eu vou fazer pergunta, que eu sei que é da área de políticas públicas, você consegue responder isso. Tem diferença? A escola plural para a escola integrada não é dar um ensino de tempo integral para a criança? Tem diferenças vamos dizer, ainda que a intencionalidade seja muito próxima, sem dúvida nenhuma a intencionalidade é muito próxima, tem diferenças na sua organização. A escola integrada de Belo Horizonte, ela tem uma concepção muito orientada pelas cidades educadoras. Aquela ideia de que, quando surgiu o programa, ele vem sofrendo algumas mudanças nos últimos tempos, mas aquela ideia de que a cidade também educa, não é só a escola que educa. Sei. Então, por exemplo, poder levar as crianças ao museu, a um parque, a uma exposição de arte, a assistir um espetáculo, ou mesmo ao jardim zoológico para aprender biologia, isso às vezes vale muito mais do que uma aula fechada. Formal. Entre quatro paredes, né? Já a escola plural, ela tinha uma proposta mais ampla de reforma da rede e que passava, sobretudo, pelo trabalho coletivo, pela possibilidade dos professores trabalharem coletivamente, discutirem entre eles o que estava acontecendo com seus alunos, um acompanhamento mais individualizado dos alunos, tanto que a gente tinha, nessa época, aquele dito 1,5 professor para cada sala. Porque até isso precisa ser pensado. Quando a gente está pensando na qualidade da educação, a gente não pode pretender ter qualidade numa escola em que, se o professor adoecer, não tem quem o reponha, não é verdade? Então, nós não podemos também isolar além do fato de que esse dado da OCDE
é um dado de um teste que é feito pensando nos países da OCDE e aplicado no Brasil, que é o PISA, né? Então, é claro que ele não é, digamos, o melhor exame para contar como é que os nossos alunos aprendem. Nós também temos de levar em consideração as condições que as nossas escolas oferecem. E são condições, além de muito desiguais, porque elas variam de acordo com a capacidade do município e do estado financiar, elas são, em geral, condições muito precárias. Os nossos professores sofrem muito para fazer o seu trabalho bem feito. Falta infraestrutura. Falta infraestrutura. Falta muita infraestrutura. Essa infraestrutura, ela precisa ser até melhor olhada. O que é exatamente que as escolas estão precisando? Por exemplo, a gente falava do Mais Educação. Nós temos pesquisas desenvolvidas no grupo de pesquisa que eu coordeno na UFMG, que é o Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente, em que a gente já observou que nessas escolas o maior problema que elas enfrentam para poder oferecer a escola de tempo integral é a falta de espaço físico. Falta lugar para trabalhar. Falta lugar para colocar os meninos. Meu Deus. Às vezes os meninos que fizeram as aulas regulares de manhã, de tarde eles têm de ficar na quadra com o sol quente na cabeça. Não tem jeito de educar. E os professores não têm, por exemplo, eles se queixam de não ter espaço para o trabalho coletivo, sobretudo nessas escolas de tempo integral, porque os espaços onde eles poderiam se reunir ficam ocupados pelos alunos. Claro, o aluno aí tem a preferência, não é? Precisamos acolher esses alunos. Então, nós vamos pensar muito que infraestrutura é essa, como que a gente deve adequar as nossas escolas às novas demandas, às exigências que essa população tem, às novas tecnologias. Sim, sim. E os professores, eles, porque eu sei que também lá no UFMG vocês trabalham muito com a questão da formação docente, do trabalho docente, das condições que esses profissionais, essas profissionais têm para trabalhar. Como é que você caracterizaria hoje, Dalila, a questão do trabalho docente hoje no Brasil? Eu lembro que, acho que foi o Cristóvão Buarque, que por muitos anos ficou na tônica da educação e da valorização do professor. Eu sou professor, minha profissão é professor, sou de uma família de professores e constantemente eu ouço isso, há uma desvalorização. Como é que você caracterizaria hoje o trabalho docente no Brasil? Tem melhorado, tem piorado, está na letargia, não muda nada? Como é que você caracterizaria? Muda muita coisa. Agora, se tem melhorado ou piorado, depende do aspecto que a gente analisa. Nós estamos, neste momento, nós finalizamos este ano, na universidade, nesse grupo gestrado, uma pesquisa que nós realizamos durante 5 anos, mais de 5 anos até, em 8 estados do Brasil, em que nós fizemos um survey, em que nós entrevistamos 10 mil professores em 8 diferentes estados. Professores de educação básica? Professores de educação básica, de creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Nós fomos nas escolas entrevistá-los, não é que eles fizeram questionário. Preencheram e enviaram. Não, entrevista mesmo, face a face. 10 mil? 10 mil professores em 8 estados do Brasil. Muito representativo. E além do survey, nós fizemos observação de escolas, entrevistas com diretores e realizamos grupos focais com esses professores. O que a gente... Só porque muitos, né, um grupo focal, explica rapidamente o que é isso. O grupo focal é uma técnica de pesquisa em que também a gente traz um grupo de informantes. Nesse caso, a gente pegou as questões do survey que nós precisávamos aprofundar um pouco mais para compreendê-las melhor. E chamou professores? Esses professores, em torno de 12 a 15 professores compunham um grupo. E nesses grupos a gente motiva uma discussão a partir de um determinado roteiro. E o pesquisador fica anotando? O pesquisador filma. A gente filma e depois faz a transcrição desses relatos. Então é uma pesquisa muito importante, 10 mil sujeitos. Exaustiva. Nós somos uma equipe de mais de 30 pesquisadores. Legal. E eu tive... a satisfação, a honra de coordenar essa pesquisa nesse tempo. Tem sido um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz em toda a minha carreira. E o que a gente está produzindo nesse final, que na realidade nós estamos entregando agora para a sociedade esse banco de dados, e desse banco de dados nós produzimos alguns indicadores de qualidade do trabalho docente. E como é que está? Porque, olha só, por que nós fizemos isso? Porque hoje em dia o trabalho docente vem sendo avaliado levando em consideração somente o desempenho dos alunos. Sim. Você mesmo abriu
esse programa falando disso. Quer dizer, o que a OCDE veio medir aqui? O desempenho dos alunos. Foram bem no PISA ou não? Exatamente. E aí o desempenho dos alunos, ele já é traduzido em produtividade do professor. Se o aluno não foi bem, é porque o professor não trabalhou direito. Ignorando que se esse aluno nasceu num contexto, digamos, mais favorável, se ele tinha livros acesso em casa, à leitura, exatamente, TV a cabo, se ele viajava nas férias, se ele tem acesso à internet, ele vai demandar da escola muito menos do que aquele aluno que não tem acesso a esses bens, né? Que às vezes chega na escola até com fome, vamos dizer assim. Então, o que a gente fez foi chegar mais próximo dessa realidade, em diferentes contextos, né? São 8 estados no Brasil. Esses estados, desculpa, porque eu estou curioso da pesquisa, foram no Sudeste, Sul? Espalhados pelo Brasil. Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Que ótimo. Então, nós temos, assim, uma amostra bastante representativa nesses 8 estados, e a gente procurou observar essa realidade a partir da percepção do docente. O que é que o docente enfrenta, desde aquele que cuida do bebezinho na creche, até aquele que está lidando com ensino médio, o adolescente, o adulto já no ensino preparando médio. para o Enem, como Exatamente. você quer falar, né? Então, nós produzimos alguns indicadores que a gente espera que sejam utilizados pelos nossos governantes no nível municipal, estadual e federal, para pensar melhores políticas públicas para a educação, que não levem em consideração só o desempenho do aluno. Não estou dizendo que o desempenho não é importante, claro que é. É um indicador. É um indicador importante. Mas nós temos de levar em consideração, por exemplo, a inserção na carreira. Como que esses professores estão se inserindo na carreira? Se você diz, como é que ele se torna professor? E quando ele chega ali, como é que ele se insere ali como professor? Né? Entre a formação dele e o momento que ele chega na carreira. Nós temos no Brasil mais de 2 milhões de professores atuando em escolas públicas de educação básica, em todo o país. 2 milhões? Mais de 2 milhões. Esses mais de 2 milhões de professores, em 1996... somente 25% deles tinham curso superior. Hoje, 78% tem curso superior. Gente, veja que mudança significativa, hein? Fantástica. Quer dizer, significa que nossos professores estão se qualificando. Hoje são melhor formados. Essa formação, ela está adequada? Ela insere bem esse professor na carreira? Isso que eu ia perguntar, ainda é alto o percentual de professores com curso superior, mas que não tem formação em licenciatura? Não, na nossa... Não é muito significativo, embora tenha ainda um contingente, não é muito significativo. A grande maioria dos que atuam hoje na educação básica tem a educação superior em licenciatura. Às vezes essa licenciatura, digamos, numa determinada coisa, ele acaba assumindo, além daquela ele faz disciplina história, outra. Vai dar aula de física. Mas são essas correções que a gente precisa ir fazendo e temos feito. Por muito tempo, Dalila, nas escolas públicas, principalmente, às vezes não ia o professor de matemática e aparecia um engenheiro para dar aula, ou não ia o professor de história, vinha um advogado. Ainda tem, vamos dizer, mas as políticas mais recentes de formação de professores, sobretudo a partir de 2009, quando foi criado o Parfor e a Universidade Aberta do Brasil, elas passaram a formar os professores nas áreas em que eles atuam e dando prioridade aos professores que estão em efetivo exercício. No magistério. Exatamente. Então, nós temos tido uma melhoria na formação desses professores, mas nós temos de indagar. Eles estão se sentindo preparados? Em que eles se sentem mais preparados? Por exemplo, esse é um dos indicadores que nós desenvolvemos, estamos oferecendo à sociedade hoje. O controle que esses docentes têm na definição das suas atividades, da organização do seu trabalho, do tempo dele. Hoje nós estamos discutindo base curricular nacional sem saber muito bem como é que esse professor lida com o currículo dentro da escola. Perfeito. E não é avaliando só o quanto que o menino foi bem ou mal no exame, é que nós vamos poder fazer a retrospectiva de saber como é que esse professor trabalha. É preciso conhecer como esse professor trabalha, em que condições ele trabalha. Ainda tem professor trabalhando jornada tripla? Tem muita gente? Tem muitos professores que têm mais de um vínculo. Esse é um dos
também nos remete a um dos indicadores que tem a ver com a satisfação no trabalho. Quer dizer, nossos professores são muito mal remunerados. Como eles são muito mal remunerados, eles não podem viver muitas vezes de um único vínculo. Então, eles precisam de 2 vínculos, de 3 vínculos, até às vezes de 3 vínculos, para poder complementar a sua renda e ter um padrão de vida mais ou menos digno. Aceitável. Aceitável, vamos dizer assim. Ô Dalila, nós estamos no governo que tem uma das teses, é a pátria educadora. Para finalizar nosso papo de hoje, você vai ter que voltar aqui, porque tem muita coisa para a gente conversar. Será um prazer. Muitos questionam, o Brasil é pátria educadora, mas não há investimento na educação como deveria. Isso é um erro do governo de fazer uma divulgação de um projeto que não está sendo implementado, ou é um problema mais da comunicação disso para a população? O Brasil está investindo mesmo em educação, só que a população não está vendo. Eu acho que o Pátria Educadora, ele quis refletir uma intencionalidade de um governo que valoriza a educação e que não deveria valorizar, que não valoriza só no discurso. Porque, vamos dizer a verdade, se a gente comparar discursos de candidatos sobre educação, a gente não vê grande diferença. A gente tem que olhar a prática de cada um para ver onde é que está a diferença. Nós temos vivido nos últimos anos uma mudança de concepção na educação brasileira, passando pelo governo federal. Eu considero que o governo federal, nos últimos 10, 12 anos, a partir do governo Lula, houve um redirecionamento dos caminhos da educação no Brasil. Mas são muitos os obstáculos para que a gente consiga ter resultados mais rápidos do que esses que nós já tivemos, que eu não considero poucos. Sim. Mas, por exemplo, a nossa educação superior é um problema. É um problema, as universidades públicas, elas acolhem muito poucos alunos, cerca de 30% da matrícula, e 70% ficam com as privadas, por exemplo. Mas como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso quando a sociedade se mobiliza de uma maneira mais atenta, no sentido não só de reclamar seu direito, mas também de fazer com que essas medidas que foram pensadas no âmbito da lei, elas possam ser traduzidas na prática. Eu penso que o Pátria Educadora, a intenção dele de colocar a educação como agenda nacional não é ruim, mas para mim a agenda nacional não é a Pátria Educadora, é o Plano Nacional de Educação, porque ele sim foi elaborado com a participação da sociedade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.